pessoas costumam me perguntar sobre os potenciais paranormais, e um que desperta muito interesse, ainda mais depois que foi passado o seriado O Vidente na televisão, né? The Dead Zone, o nome original, é a psicometria. Então é uma questão muito interessante. A psicometria pode ser classificada como um tipo de clarividência, é uma das variações da clarividência. E por clarividência nós entendemos na área paranormal como ver sem a utilização do sistema óptico, ou seja, receber, ter a cognição de imagens diretamente no campo mental sem a intervenção do sistema óptico. Isso seria o processo de clarividência. E a psicometria é a clarividência que tem como meio o toque a um objeto ou a um local. A psicometria é conhecida como clarividência pelas mãos ou visão pelo toque. A característica da psicometria é que o que ela mostra sobre o objeto é algo fora do instante presente no tempo. Então a psicometria está ligada a uma percepção temporal. E aí a nossa conversa fica muito interessante, porque ao tocar um objeto, esse objeto ele tem a gravação, a impressão em si, historicamente, de eventos do qual ele participou, em que houve, e principalmente dos eventos em que houve o envolvimento de emoção humana ou animal, o envolvimento de emoções em torno do uso, da presença desse objeto. E essa parte é muito legal. Se uma pessoa encontra uma caneta e essa pessoa é psicômetra, ela pode sentir nessa caneta coisas que foram escritas com essa caneta que envolveram emoções fortes de quem escreveu essas informações. A pessoa pode ter a sensação de estar escrevendo, ela pode ter a memória do que foi escrito, as sensações de pensar no que escrever. Reviver esses momentos vividos por outra pessoa a gente chama de leitura psicométrica. Como é que isso é possível? Porque as informações de tudo o que acontece com todo mundo podem ser descritas como impulsos de informação espiritual. Vamos considerar que o nosso universo não é simplesmente um universo de espaço e tempo, mas é um universo de informação. E essa informação está em tudo, em todo lugar, o tempo todo, permeando tudo. Os orientais chamaram isso de Akashi. E essas informações de registro akáshico, e que nós associamos com a palavra acaso, e chamamos de registro acásico, registro do acaso. Essa informação sobre o acaso é exatamente o que se lê numa leitura psicométrica. O objeto, ele não tem em si, gravado nele, a informação. Ele, na verdade, ele é um índice. Quando ocorre um evento importante, é como se as coordenadas de espaço e tempo daquele evento tivessem ficado registradas naquele objeto. Ao tocar o objeto, você não está lendo algo gravado ali em impulso magnético, como se fosse uma fita magnética. Não, você está lendo um conjunto de coordenadas, como se fossem coordenadas de um GPS, achando o local. Só que esse, entre aspas, GPS da realidade espiritual vai localizar uma informação que, além de espaço, tem a informação do tempo, um momento no tempo. É como se a pessoa fosse levada àquele instante e ela tem a percepção de algo que aconteceu, de algo que um fato do qual esse objeto participou ou testemunhou. Mas tem uma coisa interessante, a leitura psicométrica muitas vezes se dá com algo que ainda não aconteceu, e aí cai no campo das percepções premonitórias. E na minha linha de pesquisa,
eu fui levado a concluir de que o futuro não está escrito, que não existe um destino predeterminado. Isso é um assunto que a gente poderia discutir muito melhor uma outra hora. Mas considerando que o futuro depende das escolhas que fazemos agora e que as escolhas são feitas com livre-arbítrio, quando você percebe algo que ainda não aconteceu, você pode mudar esse algo só pelo perceber. Você percebe, na verdade, não é o fato indicado pelo índice como fato fixo, mas é um fato que probabilisticamente se cumpriria sem nenhuma interferência fora da linha atual das escolhas. Se você pega um objeto que não tem nada a ver com você e vê uma cena envolvendo alguém que você não conhece e cujas relações não estão ligadas a você, é muito provável que essa cena que você viu, que é do seu suposto futuro, na verdade do futuro daquela pessoa, mas na sua linha temporal, é muito provável que isso venha a acontecer se você não fizer nada para mudar isso. Porque você está pegando daquele objeto um conjunto de coordenadas que aponta para onde a sequência de escolhas mais prováveis de todos os envolvidos vai levar. E esse local, esse alvo, é um alvo que o objeto já faz a leitura, porque naquele momento vai ter um impulso emocional. E essa probabilidade do impulso emocional já está excitando no Akashi aquele caminho provável. Então às vezes eu tenho a impressão que nós estamos navegando por uma série de probabilidades o tempo todo, e que todas podem acontecer, e nós mudamos as probabilidades de um evento acontecer se nós, entre aspas, navegamos nossas escolhas na direção daquele algo. E muitas vezes nós diminuímos as possibilidades disso acontecer se nós navegamos as nossas escolhas para longe daquele alvo. E nós fazemos isso geralmente sem ter noção de para onde nós navegamos. Nós navegamos para as nossas metas e não para os fatos em si. Então nós navegamos às cegas no tempo. A psicometria, ela facilita o trabalho do sensitivo premonitório, porque dá um índice, já dá um indicador de que aquele objeto serve como um apontamento de algo importante vai acontecer naquele momento, naquele objeto. Então a psicometria é essa leitura de índice de um registro, que nós chamamos de registro akáshico. Tem gente que chama de memória universal, tem gente que chama de matriz informacional do universo. Então nós temos essa rede de informação, essa matriz informacional que envolve espaço e tempo, e temos tudo que participa funcionando até certo grau como índice. Até que ponto nós mesmos não somos índices uns para os outros, mas que quando atuamos uns com os outros somos simplesmente índices do momento presente. Indicamos para nós mesmos os fatos que estamos percebendo. Se uma pessoa faz treinamento para o desenvolvimento da clarividência, ela pode aprender a focalizar a atenção na leitura dos índices dos objetos. Quando eu fiz os meus treinamentos para clarividência, eu descobri sensorialmente indicadores nos objetos. Eu consegui fazer muitas leituras psicométricas com sucesso. Descobri coisas do objeto no passado que depois eu pude confirmar com outras pessoas. Então qualquer pessoa que tenha clarividência e queira desenvolver potencial psicométrico, ela pode aprender técnicas que focalizam a clarividência na percepção do objeto. Mas isso requer muito controle de clarividência, muito esforço e muito autocontrole emocional. Porque a tendência, toda vez que a gente se envolve emocionalmente com uma percepção, é perder o foco. E se o foco é um objeto e a gente se emociona, a gente contamina o objeto com a emoção do momento da percepção e apaga muitas vezes uma impressão muito rala que a gente já está tendo dificuldade em perceber. E aí o objeto fica inócuo para a gente, e muitas vezes até para os outros.